dizer, é que o Dia Internacional da Pinol aconteceu por acaso, aquelas coisas que nós encontramos no Facebook, e na altura em que vi que havia este dia, que era no último domingo de abril, propôs ao apoio apolinário que comemorássemos esse dia no Porto, que assumíssemos a organização desse dia no Porto enquanto Miraform. Registamos na plataforma internacional, portanto, rola lá este evento e pronto, e a partir daí a organização de tudo isto foi assumida pelo Rui, pelo Augusto e pelo António. E então a ideia hoje será, eventualmente, um pontapé de saída para a organização de outros eventos, outras iniciativas. Hoje os três vão abordar cada uma à vez uma temática. Será uma abordagem assumidamente superficial que não quer dizer que não seja importante, mas sem aprofundar grandemente estas temáticas, porque a nossa ideia é continuarmos com este projeto em torno da Pinol ao longo dos próximos meses. Eventualmente com a organização de um workshop e uma posterior exposição. Há casos felizes, eu gosto muito dos aparentes acasos, acho que as coisas às vezes estão... Nós procuramos-las sem saber que estamos a procurar. É que no dia 10 de maio, neste armazém aqui ao lado, inauguramos, enquanto Miraform, uma exposição do movimento da expressão fotográfica, que é um movimento sediado em Lisboa, um movimento para além de uma componente formativa e outras, formação estética, técnica, etc., tem uma forte intervenção social. E eles desenvolveram um projeto em cooperação com o Ministério da Justiça e das Artes, que consistiu em, junto dos centros educativos de 3 cidades, 4 centros educativos de 3 cidades, uma das quais o Porto, desenvolver um projeto com esses centros educativos onde estão miúdos institucionalizados, isto é, cometeram crimes, mas não têm idade para estar na cadeia. E, portanto, estão nesses centros que antigamente se chamavam de tutorias. E eles, que tipo de trabalho fazem? Vão junto desses jovens e desenvolvem a construção de pinols sobre o tema o espaço em que habitam. Em alguns casos, eles disseram que foi muito difícil, porque há miúdos do nível de crime é de tal ordem que não podem estar, não podem sair do próprio centro educativo, que obriga a um grande esforço de imaginação. E é com esses materiais que constituíram uma exposição que vai estar aqui presente. Portanto, vamos ter aqui, a partir de 10 de maio até fins de junho, uma exposição com os trabalhos orientados pelo movimento de expressão fotográfica e com os trabalhos desses miúdos institucionalizados. São caixas de luz e isso condizem com bons efeitos, fortes efeitos estéticos. Portanto, como se costuma dizer, está tudo ligado, não é? Às vezes vamos no autocarro e alguém soube alguma coisa e diz está tudo ligado. O certo é que está tudo ligado. Portanto, esta iniciativa de hoje é uma iniciativa inaugural. Esperemos em que a Pinol esteja no centro das nossas atenções. Ora, boa tarde. Eu queria começar a saudar aqui os meus colegas. Eu gosto muito de utilizar o termo pinholeiros, mas esta aventura, queria saudar também todos os presentes e felicitar aqui a Miraform por se ter associado a este evento que na pessoa da Manuela. Portanto, eu vou contar um bocado da história da fotografia estenopeica para os menos entendidos o que é. Fotografia estenopeica, ou pinol, fotografia estenopeica é o termo em português. Alguns países, por exemplo a França, usam stenopé, a Itália também usam stenopeica ou câmara com fora stenopeica, outros utilizam lensless.
peixes gordos utilizavam o Natural Camera, mas desde há uns anos, desde que com a internet, em quase todos os sítios se diz, eu gosto de usar fotografias de terapia. E o que é? Isto é um tipo de fotografia cuja câmera não tem lentes e a substituição da lente é um pequeno orifício encarregado de formar a imagem. Vamos imaginar, por exemplo, um grande aposento, que poderia ser este, em que eu faria numa das extremidades mais pequenas, isto ainda a partir mais pequenas a partir de 1600, no princípio do século XVII. Eu, se tivesse muito tempo, que não é o caso disso, teria que começar pelos alguns filósofos chineses do século V, como Motti, que estudaram a luz, outros chineses que observaram isto que nós estamos aqui a ver, mas dentro de um pagode. Depois teríamos que ir para os clássicos, teríamos que ir para, já no século IX, para alguns investigadores árabes, como é o caso do Alhazen. Depois, mais tarde, o Roger Bacon, que por ter feito uma série ter transformado uma série de aposentos numa grande câmara obscura, não só por isso, mas também por isso, teve 14 anos preso. Teríamos que ir falar do nosso amigo Leonardo da Vinci, mas que também fala, não há nenhuma imagem, mas descreve como era a câmara obscura. Mas a primeira, eu não vou falar assim muito sobre a câmara obscura, mas a primeira imagem que nos aparece, a primeira representação gráfica, aparece numa publicação de um geógrafo, cartógrafo holandês chamado Jaime Frisius, e que construiu esta grande câmara obscura para observar um eclipse que aconteceu em janeiro de 1544. Como todos sabemos, para observar um eclipse temos que ter, eu lembro quando foi aquele grande eclipse cá no Porto, o jornal público forneceu uns óculos escuros, só que na altura ainda não havia óculos escuros. E então, uma vantagem que tinha a câmara obscura era, não tinha problema nenhum para a visão, e por outro lado, como estou a ver muito perto, tem uma capacidade de análise muito maior. Uns anos mais tarde, João Batista de Laporta sugeriu, portanto, depois foram construídas uma série de câmaras obscuras como aquela, umas portáteis de grandes dimensões, e o Batista de Laporta sugeriu transformar essa câmara obscura para ser mais pequena, para ser um auxiliar dos pintores, dos artistas. E rapidamente foi-lhe o Geraldo Cardano, criou-lhe aqui, introduziu-lhe aqui uma lente. Nesta altura, a câmara obscura deixou de ser estereopeica, e o Daniel Bárbaro criou aqui um espelho. A imagem formava-se cá atrás uma imagem invertida, mas é muito mais cómodo, como isto era uma câmara obscura para o decalque de imagens, era muito mais cómodo estarmos a desenhar assim do que assim. E então criou-lhe. E outra vantagem é que o espelho vai possibilitar inverter outra vez a imagem, e lá em cima estamos a ver a imagem às direitas. Esta câmara obscura foi utilizada por muitos pintores, desde o Vermeer da escola holandesa, ao Canaletto da escola veneciana, etc. Não vou perder mais com isto, só queria dizer o seguinte: já no século XIX, quando, nos anos 20 do século XIX, o Niepce fez uma série de experiências com uma câmara obscura, em que colocou para trás materiais que ele considerava que eram sensíveis à luz para registrar a imagem que se formava. Portanto, já tinha ali o espelho, que já era para registrar, não era para calcar. As câmaras que ele utilizava tinham lentes.
Portanto, às vezes, digo isto porque às vezes em exposições que eu faço ouço pessoas a dizer que isto foi o primeiro processo da fotografia. Não foi nada o primeiro processo. Quando os primeiros processos, quer esta invenção, que não sabia dizer muitas coisas, mas posteriormente a daguerreotipia ou a calotipia, as câmaras tinham lentes. Vamos ter que chegar aos meados do século XIX, quando um cientista escocês, Sir David Brewster, que lançou esta obra de Stereoscope, esta obra foi lançar as bases para a fotografia estereoscópica, que entrou muito em moda no final dos anos 50 e dos anos 60, e ele, na página 137, diz aqui o seguinte: o reverendo ministro, não sei quantos, e eu obtivemos a fotografia de um busto que demorou uma série de minutos, com uma luz que não era muito forte, através de uma abertura que é um centésimo de polegada, e disse uma coisa fantástica. Eu não tenho dúvida de que, eu não tenho dúvida de que aqui, também não é, tinha que estar para dar alto, eu não tenho dúvida de que quando a química nos fornecer um material mais sensível, a câmara sem lente vai ser a favorita do fotógrafo, que é qualquer coisa que na altura aqui. Bom, não há imagens desta altura, embora haja alguma série de autores que utilizaram este processo. David Brewster. Há quem diga, tem aí nos livros, que o David Brewster, ele é que inventou a palavra pinhole, que significa buraco de alfinete, mas por acaso não foi ele, foi um tal Ferguson, que mais ou menos 100 anos antes já utilizava esse nome. Nos anos 80 do século XIX, o impressionismo, na pintura, acabou por influenciar a fotografia e, a partir de certa altura, muitos fotógrafos o que pretendiam era captar a atmosfera que havia na pintura. Portanto, vamos ver nessa altura que vai haver uma velha escola, que são aquelas, portanto, estamos numa altura que já havia placas secas de material sensível à venda, já havia, a Kodak apareceu em 88, havia máquinas com lentes com excelente recorte e depois, apesar, portanto, a velha escola pretendia imagens com o máximo de qualidade e a nova escola pretendia, como eu disse, captar a atmosfera da nova corrente, que era o impressionismo. E foi neste contexto que, em 1990, houve um concurso de fotografia promovido pelo Royal Photographic Club de Londres e ganhou esta fotografia. O autor chamava-se George Davidson e esta fotografia causou muita polémica na altura, numa altura que havia máquinas já com muita qualidade, com altas objetivas, foi ganhar o concurso de uma fotografia tirada com o EP9, com uma máquina sem lentes, com um pequenino edifício. Isto causou na altura uma grande controvérsia e houve um grupo, uma cisão, e foi formado um novo grupo dentro desta sociedade, que foi o Lincoln Ring Brotherhood, que veio a partir desta altura a promover imagens, uma corrente que entrou em vigor na fotografia, foi pictorialismo. Nesta altura, estamos na última década do século XIX, começaram a ser comercializadas câmaras fenotecas, kits com a máquina e os químicos e o material sensível.
Aparecem nos Estados Unidos, aparecem no Japão, aparecem em França do Deol, que era assim que se chamava. Depois, há uma viragem de século. Por um lado, embora o pictorialismo vá em muitos sítios durar até os anos 20, já não é moda. Por outro lado, começam a surgir no mercado máquinas com lentes a preços muito económicos. E durante não sei quantos anos nunca mais estou a falar de pinóquio. Sabe-se que há um professor americano que chamava-se Frederick Bram, que me ensinava sempre aos seus alunos, não sei qual era a universidade, não, era em Rochester que ele estava, na antiga Rochester, que nunca mandou, que depois originou a famosa Rochester. Depois, ele ensinava a técnica com as câmaras Pinhole e reconhecia na utilização de uma câmara Pinhole umas grandes potencialidades didáticas. E então, a Kodak, entre 35 e 40 foi por aí, convidou para desenhar uma câmara e depois a própria Kodak forneceu câmaras destas a muitas escolas onde selecionavam fotografias. Tirando este caso pontual, nunca mais soube falar, durante muito tempo, nunca mais soube falar de Pinhole. Entretanto, nos fins dos anos 60, vai acontecer que uma série de autores, o Paulo Júnior é italiano, o Jairo é alemão, o Willie Anderson era americano e era professor de fotografia e utilizava muito com os alunos a construção. Dizem que ele fez mais, com os alunos fez mais de 4.000 câmaras canapés. O David Leo e o Eric Brennan, também americano. Os últimos três são americanos. Começaram a utilizar, portanto, isto apareceu nesta altura, por um lado, uma reação ao facilitismo que estava a acontecer na fotografia com as máquinas cada vez mais automáticas. Começou a haver também nesta altura uma recuperação de processos antigos de impressão fotográfica, com as gomas biformatadas, os cianos antigos, etc. Nós vamos falar só sobre as câmaras canopeicas. E a grande investigação e experimentação aconteceu nesta altura. Porque até aqui todas as máquinas eram como aquela, era assim, todas uma caixotinha com um furinho, mais nada. E depois, nesta altura, estes começaram a pensar assim: e se eu, em vez de fazer um furo, fizer dois? Fizemos é três. E se eu fizesse um comprido, um furo aqui, outro aqui, outro aqui? E se eu, em vez de utilizar uma caixa que me vai dar uma superfície plana, utilizar uma circular que depois fica redonda? Bom, estas experiências aconteceram só agora. E, por exemplo, tenho aqui um exemplo de uma imagem do David Leo, que hoje em dia é muito fácil. As pessoas pegam no iPhone, fazem assim, e eles fazem uma panorâmica. Só que o David Leo deve ter tirado para uma caixinha parecida com esta, que faz imagens panorâmicas de 360 graus. Não sei se era de bolagens, se era de chocolate. Eu gosto mais dos chocolates. Outro importantíssimo nesta altura foi a Rick Renner. Terá sido, portanto, ele criou um centro chamado Pinhole Resource, que depois em 95 se transformou também num site, e criou em 85 o Pinhole Jornal, que saía 3 vezes por ano, 3 ou 4? 3 a 3 vezes, em que divulgou centenas de fotógrafos por todo o mundo que utilizavam esta técnica. Fez um livro que é, portanto, aquele Pinhole Jornal. Deste livro é mais ou menos a Bíblia para muitos dos
fotógrafos que utilizam esta técnica, e surgiu, lotes, com a internet cada vez divulgou mais esta técnica, e em 2001 foi criado o Pinhole Day, em que sugere a cada pessoa que envia para lá uma fotografia tirada com uma pinhole para tirada nesse tipo, uma pinhole. Portanto, temos Que é hoje. Começou no primeiro ano, 2001, eram 4, mas curiosamente são 2 pessoas, sou eu e o Zé Miguel, que tem que faltar aqui, o Zé Miguel. Porque, é assim, uma pessoa só pode mandar uma. Agora, se tiver mais que um mail, pode mandar mais que um. Então, eu só mandei uma, ele é que mandou 3, mas não, enfim, eu tenho nome. E pronto, e vamos lá dentro deste ano, se vão ser, eu normalmente tenho sempre, contribuo sempre com 20, 30, não é mesmo, mas alguns meus. Esperemos que aquela tendência que se inicia em 2013 não se repita. Se repararmos, está a aumentar todos os anos. Atinge o máximo em 2012, mas 2012 tem menos. Esperemos que 2014 recupere o atraso. Bom, outra coisa que também aconteceu é que começou a surgir no mercado uma coisa que, como no fim do século XIX, aconteceu agora, câmaras estereopacas à venda. Surgiram as zeros, está aqui uma zero, que é a famosa 02000, que é aquela que está em cima do lado direito. Há zeros de 912, há zeros com película 69. Saíram, tens esta aqui, a preta, tens esta, que é muito bonita, mas não é assim, não é tão boa como a zero. Saíram as Bob Rita, que são todas 912, aquela do lado direito é 1318, do lado direito, do lado esquerdo. Começaram a sair câmaras panorâmicas. Esta em baixo do lado direito, vamos ver daqui algumas imagens, que é um fotógrafo catalão que é especialista em fotografias panorâmicas e também comercializa esta máquina. São vendidas máquinas em kit. Aquela pequena que está ali do lado direito está à venda na FNAC, que é esta. Para voltar a esse as outras são vendidas em kit e depois voltam. E recentemente surgiram. ainda na FNAC também. Tem algumas. E aquela, a nova lateral. Ao esquerdo superior. No esquerdo inferior. Aquelas duas lá de esquerda vende-se kit. Eu tenho duas, mas estão lá, não as quero montar. E a de baixo imprime-se o ficheiro em casa e depois recorta-se e constrói-se atrás. Recentemente, no mundo da longa fotografia, começaram a surgir, portanto, uma Diana Pinhole, surgiram estas duas, mais estas, da Olga, quando está tudo dentro do mundo da lomografia, uma Pinhole estéreo ali embaixo, e surgiu também uma 912 da Ilfo. Eu nunca vi nenhuma. Mas há outra, tem um papel positivo. Mas há outra, não é esta. São dois positivos. Há um kit que traz papel positivo, um para tirando positivo. Ora bem, então o que é que eu vou mostrar? Vou só mostrar aqui, para terminar a minha parte, alguns trabalhos daqui de alguns autores. Ora bem, o primeiro que eu vou mostrar é o Abelardo Morel, que ele é de origem cubana, mas é professor numa universidade em Massachusetts, e um dos trabalhos que ele fez, já há uns 10 anos, mais 10, 12 anos, foi transformar um quarto de hotel numa grande câmara obscura e depois com uma máquina convencional fotografar aquilo que acontece lá dentro. Uma máquina convencional é com lentes. Convencional é muito discutível. Pronto. Isto é tirado perto do Empire State Building. 94. Mas isto foi quando tirou. Outra coisa é para não apresentar. Está aqui outra. Times Square. Um hotel.
quarto de hotel. Esta é... Quanto está a ser... E esta, que muita gente conhece, que é em Londres, num hotel, mesmo em frente a... Esta é Tower Bridge. Hã? Esta é Tower Bridge. Portanto, isto forma-se lá esta imagem e eu com a máquina normal foi fotografar a imagem que se projeta, quer na parede, quer nas almofadas, ora bem, vou mostrar agora um trabalho que está aqui uma mostra. Foi um trabalho que eu apresentei em 2005 na Bienal de Vila Franca de Xira, que se chama A Vespa. Fotografei uma Vespa cá no Porto, esteve no castelo, naquele castelo mais baixo na Foz. Esta é aquela que está ali, certo? Fotografei-a dentro do Centro Português de Fotografia, à beira do... Dentro do Jardim de Serol, dentro do Museu de Arte Contemporânea. E a primeira pessoa que eu mostrei estas imagens foi ao Zé Miguel. E o Zé Miguel disse-me assim: eu sabia que tu eras bem relacionado de ter uma vez para o Centro de Fotografia, dentro de uma igreja, dentro do cemitério. E passaram uns dias, aqui o Rui telefonou-me e disse-me assim: olha, não sabia que tinhas uma Vespa, aquela Vespa é tua. Eu disse: a Vespa é minha. E assim, aquela Vespa é esta. Bem, isto o que é que acontece? Isto acontece... Sim. Aqui eu só trouxe, para não baralhar, eu só trouxe. Isto o que é que acontece? É que, como a Pinol não tem lentes, a profundidade da câmara é infinita. Eu estou, se eu estiver a fotografar, a 1 centímetro, a 10 metros, a 1 quilómetro, com a sua definição, mas a profundidade de câmara é infinita. E posso-vos dizer que eu imprimi isto no centro, conheço na parte de trás, e tive que lá levar os negativos para ele se acreditar que isto não era uma fotomontagem. O trabalho que eu vou mostrar aqui algumas imagens é o Ialta Pedro, que é um amigo que viveu cá em Portugal, veio para cá fazer Erasmus, numa pós-graduação, e depois veio para cá e trabalhou durante quase 3 anos, não foi? Em Leiria, no Centro de Gala de Imagens. E fez um livro, fez um projeto que depois acabou em livro, que foi os Cineteatros de Portugal, estou em muitos deles parados, e utilizou muitas técnicas variadas, desde máquinas com 10 furos, máquinas panorâmicas, etc. Outro trabalho que eu ia mostrar, só que não está calado porque está aqui este senhor. Queres que eu passe as imagens? Queres passar tudo? É só carregar ali para o dedo. Mas queres que eu fale sobre isto? É assim, falas tu, não queres falar? Então eu aproveito e vou canibalizar a tua apresentação e vou mostrar ele como se fosse a minha apresentação. Então, olha, eu descobri, eu era aluno na Antiga Árvore, que agora chama-se ESAP, que agora também sou professor, em 82, e o diretor do curso da altura chamava-se João de Matos, acabadinho de chegar de Rochester, e foi a primeira vez, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu, e se calhar os meus colegas, ouvimos falar de Pinol, porque de facto, aprender fotografia em 82 em Portugal, havia poucos, só na Árvore que se aprendia, era o único sítio. E ninguém falava de Pinol, nem de câmaras estereopeicas, e ele traz-nos a técnica, nós construímos câmaras, experimentamos, e aquilo ficou de facto o embrião. Eu nunca mais esqueci aquela forma de fazer imagens.
Porque realmente fazer imagens com pinol, nós podemos ter duas formas de a fazer. Uma é tentar que a câmara pinol, ou câmara estenopeica, se comporte o melhor possível, de tal forma que eu quase não consigo distinguir se aquilo é uma câmara pinol ou se é outra câmara qualquer, com objetivas, com lentes, com princípio de refração. Ou outra hipótese, que sempre me fascinou, foi aquilo que eu lhe vou chamar as potencialidades da câmara pinol. Isto é, eu como posso construir, e sempre fui um fascinado pela construção das câmaras, sempre as construí, aquelas coisas foram sendo feitas com os alunos. Eu quando passei a ser professor de fotografia, quando na ESAP eu comecei a ser professor de fotografia, eu sempre que tenho que fazer um exame de consciência, porque nem todos os anos eu abordei a pinol nas aulas, o que tenho pena, mas ultimamente tenho feito sempre, todos os anos eu abordo a construção e a possibilidade que as câmaras de pinol permitem com os alunos. Alguns alunos fascinam-se, outros acham uma absoluta seca, desculpem a expressão, mas acham uma seca porque não é isso que eles procuram. Muitos, mais tarde, visitaram-me, isto é, depois de ter passado por lá, ficou a germinar e mais tarde volta. Por acaso está aqui uma feliz representante desta abordagem. Não foi na altura, se calhar, não se entusiasmou muito e agora entusiasmou-se. Ainda está lá a câmara. E a partir daí eu comecei a explorar uma coisa que foi exatamente aquilo que só com câmaras pinol se consegue fazer. Portanto, estas imagens que estão aqui, talvez esta seja mais ilustrativa. Estas imagens foram feitas, portanto, aquilo não há Photoshop, nem há sobreposição, mas é óptica. Isto é uma câmara, chama-se anamórfica, para quem não sabe o que é uma anamorfose. Talvez as anamorfoses mais comuns são aquelas inscrições, a que lhes chamamos sinais de trânsito horizontais, não verticais, que existem nas autoestradas, quando nós vamos a 120 km por hora e tem que nos dizer virar para a direita para Lisboa, seguir em frente para o Algarve, ou virar para a esquerda não sei para onde, aparecem umas pinturas que, se as víssemos do ar, eram gigantescas, stops deformados, anamórficos, setas de indicação com, às vezes chegam a ter 100 metros ou mais de comprimento, porque elas são para serem vistas a 120 km por hora, dentro de um carro, cujo ângulo de visão é quase, não é paralelo, mas é quase paralelo à estrada. Conclusão, para que aquilo pareça uma seta, aquilo é projetado, isso é uma anamorfose. São as anamorfoses mais comuns. Hoje em dia há projetos de anamorfoses fantásticos. Design anamórfico para, vamos chamar, decoração de edifícios, onde há imagens que projetam, não são pintadas no edifício e, de um ponto de vista, fazem sentido. E só daquele ponto de vista. Qualquer outra posição são desconstruções, são coisas estranhas. Portanto, esta câmara, isto também é uma fase, isto também tem que contar. Isto é uma fase que eu andava, isto é um rolo de belgénico. E eu gostava de adaptar, isto é um rolo de belgénico. Por isso, a câmara é um rolo de belgénico. Isto é que é a câmara escura. Porque eu tinha a mania de só utilizar, ou só gostava de usar coisas que seriam lixo. Portanto, o custo de construção das câmaras tinha que ser próximo de zero. Depois, mais tarde, deixei por essa abordagem, mas isto era o mais lixo que há, o papel higiênico, que é o lixo dos lixos, não tem como. Portanto, tinha que ser feito. Isto é inspiragem, porque está a ver fazer a diagonal da pinol. Não encontrar. Então, isto é o rolo de papel higiênico e tem uma abordagem completamente diferente, isto é, nestas câmaras, uma câmara como esta, de facto, o furo, o estenópio ou o estenopo está aqui, o material sensível fica no lado oposto, tem uma disposição cilíndrica, por isso há uma aberração esférica, mas é sempre a imagem, o cone de resolução, a partir deste furo, projeta-se no lado oposto. Nesta, a entrada de luz é exatamente, é como se o cone de resolução fosse interceptado pelo cilindro. Isto parece-me técnico, mas permite imagens absolutamente distorcidas como aquela. Isto era eu não queria fazer autorretratos, isto é, eu não estava absolutamente com a intenção de me fotografar a mim próprio, mas queria fazer retratos. Isto é, agradava-me a ideia da distorção levada ao extremo com retratos. Não arranjaste modelo? Não propus a ninguém. Não fui vergonha, porque eu não sou propriamente envergonhado, mas não foi vergonha, mas achei que não devia propor
a ninguém esta experimentação com o rosto totalmente distorcido. E depois acabei por me fotografar a mim próprio. Estas distorções, ou esta, como é que é? Aqui? Ou esta, aquilo é a minha língua, não ou estas distorções, estas aberrações levadas ao extremo, que só fazem sentido quando a película 912 volta a ficar cilíndrica, e se eu olhasse para a película de forma cilíndrica, eu voltava a ver tal e qual a imagem como ela foi obtida, mas eu gosto também de a espalmar e de a apresentar desta forma. Isto é, estão aqui mais 2 exemplos, e estes, eu tenho pena porque isto é colado em chapa e foi guardado numa arrecadação com umidade, e quando fomos buscá-las ontem, estas são as únicas que ainda estão em escape, o resto está tudo enferrujado e não sei isso. Tenho que reimprimir isso. Portanto, o que é que me agradava aqui? Construir as câmaras, explorar ao máximo as potencialidades ópticas de uma câmara que só construída, isto é, eu não posso ir à Zeiss, nem à Leica, nem a ninguém. Aliás, porque há uma coisa curiosa, nós pensamos que as câmaras tentam reproduzir o melhor possível o olhar humano. Mas há quem defenda exatamente o contrário. Foram as câmaras que alteraram a forma como o humano olha. Isto é, antes das câmaras, aquilo que o Augusto estava a bocado mostrar, aqueles auxiliares de desenho, aquelas câmaras que foram usadas lá por todos os homens da Renascença, o Leonardo da Vinci, que começaram a utilizar para fazer a noção de perspectiva afina-se a partir dessa altura. E a partir dessa altura, nós nunca mais deixamos de ver como se conseguiu passar a ver. Então, nós agora vemos melhor do que se via antes. Não há dúvidas. Até as câmaras entrarem ao serviço da representação, nós víamos de uma forma, representávamos a perspectiva de uma forma, tudo que era bidimensional não tinha aquela forma de ver, de olhar. Olhar é uma coisa, ver é outra. Não é? Olhar qualquer um olha, ver nem todos. Por isso, aquela forma de ver, a partir do momento em que se inventam as câmaras, e as câmaras começam a estar ao serviço dos artistas em primeiro lugar, e hoje de toda a gente, nós começamos a ver de forma diferente. Então, se calhar, isto não é o olhar da mosca, porque isto não é uma mosca, mas a gente sabe que a mosca não vê o que nós conseguimos ver, mas é outra forma de ver aquilo que está disponível no nosso olhar. Isto é, nós temos aqui 2 câmaras escuras, que são 2 olhos, distorcem tudo, porque os nossos olhos são 2 bolas, logo de certeza que a imagem óptica que se forma dentro daquelas esferas não é tão perfeita como nós gostamos de imaginar. De certeza, não há dúvida. Depois ele é processado ao nível cerebral, onde entra todos os outros filtros, toda a nossa cultura, toda a nossa aprendizagem, e nós passamos a ver isto que está aqui. Eu não tenho a certeza que vocês conseguem ver o que eu vejo. E ainda bem. Nós não vemos todos igual também. Pronto. Então, e aí a Pinhole foi uma explosão, porque eu só passei a achar piada a isto. Tornou-se quase viciante, isto é, eu fotografo, ando com umas câmeras digitais, faço outras coisas, mas reconheço que construir uma câmara para cada projeto e com esta câmara a fazer uma abordagem completamente diferente permite-me fazer coisas que eu não consigo fazer de outra maneira. Pronto. E por isso, já agora posso finalizar e continuar com a minha apresentação? Então, por exemplo, 3 coisas muito interessantes que a Pinhole permite, as câmaras permitem. Uma já foi falada pelo Augusto, é isto que está aqui. Esta aparente profundidade de campo infinita, esta nitidez semelhante no plano próximo, no plano de fundo, isto é, aquela vespa. Esta vespa tem a mesma nitidez aparente da Biblioteca Almeida Garrett e nós não percebemos, porque nas câmaras normais nós não fazemos isso, nós temos, lá no nosso próprio olhar também é isso. O nosso olhar não tem uma profundidade de campo infinita. Nós não conseguimos focar. Até nem vou falar de focar, nós não conseguimos ter a mesma nitidez no plano próximo, e qualquer um faz esse exercício, olha para o dedo, depois olha para o fundo e olha para o dedo e ao fim de 20 vezes está cansado de o fazer, porque o esforço de músculo tudo não consegue fazer. Com a Pinhole nós temos esta aparente profundidade de campo infinita. Daí, pronto, esta foi feita, já tenho. Eu peço desculpa por 3 coisas. Peço desculpa por 3 coisas. Primeiro, é tudo antigo que eu trago. Foi tudo feito há muitos anos. Isto, 98, por aí, enfim, ou antes. Portanto, isto, mas pronto, estas também são antigas. Eu só trago coisas antigas, é uma pena, não trago nada novo. Isso é bom e mau. E outra coisa que também peço desculpa, eu, se calhar, nenhum dos 3 se considera o maior especialista em Pinhole que há à face da Terra, ponto número 1. Aliás, há imensa gente a fazer coisas com câmaras Pinhole, disperso. Não há ninguém que tenha tido, não há uma associação dos fotógrafos Pinhole, não há
digamos, não há uma organização que o faça. Se calhar faz sentido haver. Aliás, aqui dentro há mais pessoas a fazer aqui com o José Carlos Espinola. Aliás, está ali o José Oliveira, que, por exemplo, é recordista nacional do tamanho mundial. É recordista mundial de uma câmara, de uma imagem feita com 30 metros, com pinol. Por acaso há mais casos desses. Uma vez a viajar na Lufthansa, lembro perfeitamente que ia não sei para onde, estava a folhear aquela revista que eles colocam para quem viaja na Lufthansa, não é como a Ryanair, não nos dá nada. Estava lá a folhear, de repente, páginas centrais, um grande projeto com câmaras pinol, em que o fotógrafo convenceu a Lufthansa a ceder-lhes os hangares de aviões, aquelas coisas gigantescas, e andou a fotografar a Lufthansa pelo mundo, transformando hangares de avião em coisas gigantescas. A memória não me falha, mas eles falavam em coisas de 100 metros, papéis feitos de propósito para o gajo, assim, umas coisas estranhíssimas, gigantescas. E eu fiquei, o que é isto? E por aí fora, há câmaras pinol do país. Existe uma na Câmara, no Castelo de São Jorge, uma parte das pessoas não conhecem. Existe, é uma câmara. É uma câmara obscura, dá para fotografar, houve gente a fotografar com aquilo, há câmaras de Caldas de Aregos, mas isto não está organizado. Isto é outra coisa que eu peço desculpa. Voltando a isto, isto era uma coisa que na altura me entusiasmou imenso. Isto é areia. E isto é o mar e o céu. Mas estas construções, eu vou-lhe chamar construções porque isto é bifémero mesmo, esta aparente grande cânion que está aqui, são aquelas construções que o mar faz na maré vaza. Quando a maré vaza em absoluto, ficam perto da linha d'água, a praia, fica a praia com a areia, e esta escorrência vai escavando na areia pequenas formas, que são efêmeras. A próxima maré cheia vai tudo embora. E por isso, a câmara, que é uma câmara destas, isto fica enterrado na areia, de tal maneira que o furo, o orifício, o estenópio está muito perto dos grãos de areia, e este ar aveludável é o facto da água que escorre durante o tempo de exposição. E eu achei que só com pinol é que se faz uma coisa desta, não há outra hipótese. Não há outra hipótese. E foi sempre isto que me apaixonou. Então, a primeira potencialidade, esta destruição de perspectivas, esta alteração das perspectivas, a noção de profundidade de campo, de próximo e distante, tudo se altera. Outra coisa que me interessou foi aquilo. Destrução, as anamorfoses, as coisas estranhas que se podem construir com isto. E a terceira coisa que me fez bom muito, não é única, foi aquilo que o Augusto falou, que foi as câmaras pinol. Tu não mostras aí, mas eu tenho aí, só tenho aí uma, peço desculpa. Ali uma branquinha que está ali no fundo, depois podem ver que é uma panorâmica. E quando o Augusto há bocado disse que as panorâmicas do iPhone, toda a gente faz uma panorâmica, mas ninguém faz uma panorâmica como a pinol. Porque no iPhone, numa outra câmara panorâmica, o que é que nós fazemos? Nós podemos fazer isto, algumas câmaras fazem isto automaticamente. Uma foto, outra foto, outra foto, outra foto, ou então eu faço um varrimento e a câmara vai fazendo isto. O iPhone, por exemplo, faz varrimento. Mas no fundo, o que é que eu estou a fazer? Uma foto aqui, depois outra foto aqui, depois outra aqui, e eu faço 360 graus e elas juntam todas. E a ideia é parecer um movimento de câmara. É como se fosse um contínuo. Naquelas imagens que ele mostrou há um bocado, é diferente. Aquilo é uma panorâmica do estado do Dragão. Foi feito no Euro 2004. Foi transformado numa bola de futebol numa câmara fotográfica. Portanto, aquilo foi feito com uma bola de futebol, foi esvaziada por dentro, foi colocada uma estrutura semelhante a esta, portanto, uma coisa parecida com esta, e a película fotográfica foi colocada desta forma circular, entrou, tem 8 furos, e depois foi fotografada com a bola. Mas aquilo é uma imagem panorâmica do Estado de Dragão, com os defeitos todos, e até tem uma entrada de luz, que a bola não estava muito bem isolada, etc. Mas era uma marca fora. Era uma marca fora. Não era original. As originais eram caríssimas. A bola original do Euro 2004 custava uma fortuna e eu não comprei. Comprei uma cópia, uma réplica. Por isso, e foi sempre isto. Portanto, a pinol, a estenopeica, as câmaras, que podem ser adaptadas a partir de qualquer coisa e têm uma potencialidade espantosa, não porque se tentem imitar aquilo que se faz com outras câmaras. Essas digitais que estão aqui, a minha digital que anda para aí, isto é, aquilo que eu quero fotografar de outra maneira, faço com uma câmara convencional, como diz o Augusto. Aquilo que eu quero, que eu posso fazer de outra maneira, faço com uma câmara pinol, porque eu construo, ou penso, ou repenso, o projeto e a forma de ver e olhar. Pronto, tenho a minha apresentação feita. Obrigado. Não, só uma coisa. Eu gostava que toda a gente mexesse com isto e brincasse com estas coisas para ver como é. E experimentasse outra coisa, que é os óculos pinol. Estes óculos que estão aqui são mesmo óculos com furinhos. E toda a gente vai fazer uma experiência, que é, vai à luz, pode ser lá atrás ou ali à frente, coloca os óculos, e tira os óculos e põe os óculos, faz isto. E vai ver uma coisa curiosa.
que é o efeito Pinol, imediatamente no seu olhar, porque nota-se imediatamente, para já há logo um aumento de profundidade de campo. Tudo parece diferente. E é apenas isto, só com furinhos. Toda a gente vai experimentar esta coisa. Outra coisa que toda a gente pode fazer em casa é pegar na sua câmara digital, SLR, desde que as lentes sejam intermutáveis, tira a sua objetiva e há uma coisa que chamam-lhe o body cap, mas como é que se diz? Tampa do corpo da câmara. Pega na tampa do corpo da câmara, faz-lhe um furo e tem a sua câmara digital transformada em câmara Pinol na hora. Aliás, houve aqui gente que já experimentou e que funciona. Também podem, se alguém tiverem alguma câmara Nikon SLR, podem usar. Obrigado. Temos um bom técnico como eles, nada Ainda bem. Nada que se pareça. Ainda bem. Depois de ouvir, este é um projeto que parte desse mesmo projeto que está naquela parede. Tem como título Nada nos inquietará. E ao contrário do António, que joga e brinca com todo este aspecto lúdico e sério das câmaras sonopecas, eu só tenho uma câmara sonopeca, que é esta. Todas as imagens que estão aqui, minhas, são feitas de facto com esta. Primeiro foi aquela, como eu tinha dito, foi o Augusto Lemos que me emprestou aquela câmara comprada, não sei, não me interessa, plástico, essa plástico preta. Eu não acreditava muito nisto, meti-lhe um filme de 35mm aqui, não é? De 35mm, e foi para Aveiro e comecei a fotografar e achei tanta piada que nunca mais parei. Já lá vou 6 ou 7 anos. Entretanto, comprei esta câmara, é de médio formato, dá-me um positivo ou um negativo 6.6 de médio formato, com muito maior qualidade, e ainda não experimentei de facto estas anamorfoses, não é? Portanto, as minhas fotografias são muito próximas da maneira como nós vemos de facto a realidade, a não ser umas que estão lá à entrada, que são uma acumulação de fotogramas, porque elas representam, são quase filmes inteiros que temos a colar fotos ou fotografias com 125 minutos de exposição, outras com 15 minutos, outras com 30 minutos. É uma acumulação, ao fim e ao cabo, de fotogramas que lá está. Ora bem, falando deste projeto, ele surge, demorei quase um ano a fazê-lo, surge em 2008, em plena entrada de crise, e foi como funcionou, agora falo como fotógrafo, funcionou como uma catarse face às notícias que nos chegavam. De facto, a crise estava a começar, estava a iniciar-se, e de facto as notícias eram tão más como agora e continuam a ser, que eu comecei de facto a fotografar, e a fotografar quase de uma forma inconsciente. Quando o projeto fotográfico se inicia, normalmente cabe ao sujeito, com a sua intenção, com a sua vontade, construir esse projeto e depois ir para o terreno fotografar. Este não, este parece que foi ao contrário, quase que a realidade se impôs e eu tive que reagir de facto a esse espectro de crise e depois baseei-me numa frase de George Steiner que diz que a esperança e o medo andam sempre par a par, são as duas faces da mesma moeda, não é? Quer dizer, andam sempre juntos. Há uma narrativa nessas imagens, ela não está completa, o projeto não está, são 15 imagens. Esta também faz parte dessa mesma série. Não trouxe. Ao fim e ao cabo funciona como metáfora, uma metáfora que parte-se de um como é que é de dizer, que é evidente
de uma catástrofe ambiental, mata queimada, tudo queimado, tudo árido. A primeira fotografia aparece como muito verde. Agora vamos deixar passar. A primeira fotografia, precisamente, é esta, que aparece muito verde, e o verde vai se dissipando, e depois das últimas fotos que já nos estão cá, que são mais 7, há como que um renascimento, ao fim e ao cabo. Isto torna-se cíclico, ou seja, o medo e finalmente também a esperança de facto de as coisas, a própria natureza. Eu acho piada, não é uma questão de piada, é de interesse ver como é que a própria natureza reage dentro de terreno queimado, desponta, o verde começa a despontar e, portanto, este faz parte, de facto, é um projeto. Agora, deste projeto há o suporte teórico, não vamos estar aqui com essas coisas, penso alguns para e depois falarei da outra, do tema que estou a seguir. O que eu queria falar, lembrou-se, que é uma única pessoa que eu conheço, nem capaz de ter mais, que vive exclusivamente de fotografias de campanha. Ele nasceu em Israel, vive em França, passa grande parte do tempo a fazer workshops no sul de Espanha. E ele desloca-se, ele tem uma Renault Traffic muito grande, é lá que ele dorme quando anda em viagem, é também lá dentro, só entrando lá dentro é que se vê que aquilo é um laboratório, e de vez em quando é câmara fotográfica dele. As outras mais pequenas, mas muitas das imagens são de grandes dimensões, e umas a preto e branco, e nós vou mostrar aqui uma que são reveladas com a esponja. Não é o caso desta, mas será o caso desta. E também tem comendas como esta, que foi uma comenda que ele deu para fotografar uma população berbeira ali, sul de Marrocos, no Arxabi, há um bocadinho, quando falei das câmaras, falei de uma câmara panorâmica, portanto, aquelas 360 graus, que era produzida por um indivíduo de Barcelona, que é o Ótimo Casado, que faz este tipo de imagens. Ele comercializa aquela câmara e todas as fotografias que conheceu são todas assim. Esta é no Marco Bar, Barcelona, dentro de uma igreja, dentro. E vou terminar com uma imagem que é assim, uma daquelas imagens que só se pode tirar com uma câmara externa. É impossível com, sei lá, com uma, como é que chama isso? Uma DQR? D6, sei lá, ou uma celular, é impossível. E qual é? É assim, é uma máquina dentro da boca, fotografar os dedos por dentro, estão lá embaixo os pés. Isto é possível, não é? Pode uma máquina ser muito boa, mas isto é impossível. E pronto, vou a minha parte por hoje. Passa a seca. Sempre seca. Desculpem lá, é sempre seca. Mas estão à vontade para. Ora bem, de qualquer forma, só queria dizer que aquelas imagens são muito pequeninas, lá expostas a quase de cadeiras e tal, e que não um souvenir que as pessoas podem levar.
Ok? Estou lá. Recuerdo. Recuerdo que podem levar no Dia Mundial da Pinhol. Basta escolher, podem. As outras não. Ora bem, o título da minha intervenção é Uma Poética para a Fotografia Estenopeica. Já estão a ver o que é que vai ser. Portanto, primeiro quero agradecer à Manuela Monteiro e ao João Lafuente que com mais esta iniciativa Dia Mundial do Pinhol do Porto associaram o MIRA à organização que promove este evento à escala mundial. Agradecimento às pessoas que aqui se encontram, cuja presença é sinónimo de gosto ou de curiosidade, ou então vieram enganados. Agradecimentos ao António e ao Augusto Lemos, que foram os meus mentores na fotografia estenopeica. A primeira exposição de fotografia estenopeica que vi foi do António Teixeira, foi precisamente aquelas imagens, aquelas ali, lá, na Galeria Imago Lúcis, na Rua São Francisco no Porto. E Augusto Lemos, já fiz aqui referência, porque foi ele que me prestou a primeira câmara estenopeica. Experimenta, pá, tu vais ver que isso é porreiro. Eu experimentei. E disse para comprar a câmara. E depois, justiça seja feita, também me deu o conselho para comprar esta máquina. E estou muito contente com esta máquina. Uma vantagem que tem, já deixa-me só, Diz lá. é que estas máquinas não ficam obsoletas. Daqui a uns anos os pixels são os mesmos. Eu tenho as minhas máquinas sei lá, as que eu comprei foi mais ou menos na viragem de milénio. E desde aí estão exatamente como estavam na altura. Desculpa lá. Está desculpado. Ora bem, fazendo jus ao título desta breve intervenção, intitulada Uma Poética para a Fotografia Estenopeica, eu tenho que ler, porque sou uma pessoa muito distraída e perco-me completamente. Bem, poderemos pressupor que eu parto do princípio que a imagem estenopeica contém em si algo de poético. Isto fica em consideração. Tudo que eu vou dizer aqui é mesmo uma opinião pessoal. Não posso negar esta ideia, sabendo de antemão que o conceito de poética pode dizer respeito a um discurso, a uma reflexão acerca de alguma coisa à qual a dimensão da poesia não é estranha. Mas mesmo assim, o termo poética é um termo com uma flexibilidade e um significado muito abrangente. Neste caso, aplica-se à fotografia estenopeica, ou pinol, sendo o resultado de uma reflexão pessoal acerca da minha experiência no uso da câmara estenopeica e na produção de imagens estenopeicas, isto sem deixar de apoiar em algumas leituras que vou fazer. Olhando para o título desta intervenção, poderia tomar duas direções. Faço aqui uma salvaguarda, mais uma vez ao Augusto. Faz uma pergunta. Convém desde já dizer que o meu tema foi sugerido pelo Augusto Lemos, que nós, num jantar, para decidirmos estas coisas, disse que eu poderia falar na fotografia e poesia. Eu, na altura, nem lhe perguntei o porquê de tal propósito, mas parece-me evidente. Em novembro de 2010, a altura em que um dos meus joelhos entrou, assim por assim dizer, em obras, foi operado, estando eu em casa, decidi criar um blog de fotografia estenopeica a partir daquelas imagens avulsas que vamos fazendo e que não pertencem a um corpus mais específicos. Que quer dizer, aquelas que estou a colar que eu disse que poderiam levar são imagens avulsas, não pertencem a um trabalho, a um projeto organizado. As outras sim, essas aí, não as coloco no Facebook nem em lado nenhum, vou guardando para depois, se possível, fazer uma exposição mais personalizada. Ora bem, e essas imagens, para acompanhar das imagens, optei por as casar, ou às vezes descasar, com poemas escritos por poetas portugueses de preferência. Não imaginam o quanto a minha biblioteca de poesia aumentou, porque, entretanto, as coisas fui acumulando livros de poesia, levou-me a conhecer novos poetas, muitos deles aqui do Porto, que eu desconhecia completamente, e tem sido bom. Mas eu sempre gostei de misturar expressões estéticas diferentes. Neste caso, a imagem e a palavra. Noutros casos, aqui com o Zé,
já a imagem com a composição musical e com o Luís Veloso. Portanto, eu gosto deste tipo de interseção. O mote do conteúdo do blog, que é isto é fazer um bocado de publicidade, o stenopeicafoto.blogspot.com, que ainda se mantém, mas está um bocado desnaselado, foi sugerido pelas palavras de Teresa Cisa, num escrito de 1995, e inserido numa publicação da Fundação de Serralves intitulada A Ordem do Ver e do Dizer. As palavras são as seguintes: a imagem é alheio ao discurso da ordem, o analógico da representação ou essa inevitável recriação do mundo que lhe atribuímos, feita de vozes várias, de vocações reinventadas e desse desejo atávico de identificação que é, esse sim, da ordem do humano. Estas palavras penso eu que não deixam dúvidas. Em cada imagem, em cada poema, em cada objeto estético, está impressa a marca indelével da intencionalidade, da vontade e do poder criador do seu autor. Numa palavra, a presença de uma subjetividade que encontra na obra de arte ou no objeto estético um modo de expressão, uma forma de materialização e identificação. Neste caso, uma dupla identificação atávica, feita de imagem e de palavra, que se apresentam num suposto diálogo que pode ou não contribuir para uma múltipla significação ou interpretação. De facto, este poderia ser o caminho. Mas havia outro que mexia também comigo. Vamos lhe chamar a opção B, o plano B. É o caminho de fascínio que a própria imagem estenopeica me provoca quando a contemplo e tentar compreender sensorialmente ou racionalmente, não importa, o porquê de tal fascínio. Isto dito por outras palavras, tentar encontrar a tal dimensão poética que a imagem Pinhol encerra em si, dimensão essa que me provoca e me convoca de um modo tão especial e diferente de qualquer outra imagem fotográfica ou de quase todas as outras imagens. Trata-se quase de uma apologia da imagem estenopeica, como se de tal ato este tipo de imagem necessitasse, ou seja, de uma defesa. E foi este segundo caminho que escolhi, ao qual dei o título, que já conhecem, uma poética para a fotografia estenopeica. Esta escolha implica uma deslocação, ainda que parcial, do epicentro da reflexão. Já não se trata de eleger a intencionalidade, a criatividade de um autor, de um sujeito, muito embora ela lá tenha que estar de uma maneira ou de outra, para uma suposta análise, mas de um modo mais arriscado tentar focar a minha reflexão no que reside fora de mim, ou seja, na imagem, reconhecendo-lhe ou não autonomia e perceber até que ponto tal esforço poderá ser fértil. Assim sendo, iniciaria esta breve reflexão com a afirmação de Paula Trop, que é uma fotógrafa brasileira, professora de fotografia, teórica de fotografia, em que ela diz: uma Pinhol permite-nos chegar muito próximos de uma ontologia da fotografia, uma interseção entre ciência e arte, razão e intuição, que toca de maneira única a vida. Parece-me que neste pequeno excerto estão presentes todos os ingredientes necessários para o reconhecimento da dimensão poética que habita a imagem estenopeica. A ciência como sinónimo de procura da verdade, o conhecimento científico, que é de natureza racional, normativo, etc. A arte, cuja essência assenta na sensibilidade e mais próxima da intuição e da imaginação, pressupondo a dimensão estética. Encontrando-se a imagem estenopeica no lugar onde a razão e a intuição, onde a mediatez e a imediatez se cruzam, resultando daí uma visão muito peculiar do mundo, a tal ponto de ser afirmada a sua proximidade a uma ontologia da fotografia. Reparem que a Paula Trop não fala de uma ontologia da fotografia, mas de proximidade. Esta suposta proximidade não é inocente, mas não cabe agora estar aqui a discutir isso. Antes de avançarmos, convém, em primeiro lugar, esclarecer o que é que, ainda de uma forma muito superficial, esta questão da ontologia da fotografia. Trata-se de imputar à fotografia uma dimensão existencial, tornando-se aqui o termo existencial como sinónimo de realidade que não deixa de pressupor o conceito de verdade. E para se compreender esta afirmação, recorro a Juan Fontecoberta no seu livro O Beijo de Judas, Fotografia e Verdade, no qual, ao nível da introdução, podemos ler as seguintes palavras.
A história da fotografia pode ser contemplada como um diálogo entre a vontade de nos aproximarmos do real e as dificuldades para fazê-lo. Por isso, apesar das aparências, o domínio da fotografia situa-se mais propriamente no campo da ontologia que no da estética. Estas palavras são uma provocação, mas é uma provocação que me parece a mim muito sábia. Mas vamos deixar agora a parte ontológica da fotografia e vamos a um exercício. Neste momento proponho que se faça uma distinção clara entre o que é e aquilo que não é específico da mecânica, do modo de operar e nos resultados obtidos quando usamos uma câmara estenopeica. Então a questão que eu coloco em primeiro lugar é: o que é que não existe numa câmara estenopeica? Em primeiro lugar, não há lentes, não há objetiva. E reparem que o próprio termo objetiva está relacionado com o conceito de objetividade, que foi um termo muito caro e continua a ser a um certo tipo de conhecimento, nomeadamente conhecimento científico, e então no século XIX, com o positivismo, atingiu o seu auge. E o que significa objetividade? Em poucas palavras, significa quantificação, peso, medida, numa palavra, exatidão. Ora, neste campo, a câmara estenopeica falha redondamente. Segundo ponto, como não há lentes, não há luz que seja colada, que seja corrigida, que seja filtrada por vidros que possam evitar certos erros de natureza óptica. Em terceiro lugar, no modo de captar uma imagem com uma câmara estenopeica, não há instantâneo. Convém sublinhar que quando uso uma velocidade de obturação de 125 avos por segundo ou 60 avos por segundo, lá venha outra vez, quer dizer, então, quando nós fazemos uma fotografia, normalmente são 125 avos, 100 avos, 60 avos por segundo, não interessa. Eu acho que o tempo entra em apneia, o tempo deixa de respirar, deixa de fluir. Acontece uma suspensão temporal, um átomo temporal que se materializa na imagem captada. A ação fica suspensa temporalmente no palco chamado espaço. E então, o que é que há numa câmara estenopeica? Há um orifício, geralmente muito pequeno, também conhecido por externo, ou estenômetro, que substitui o objetivo às lentes. Trata-se do diafragma, que é fixo. Há luz bruta, que entra pelo dito externo e que, por um determinado período de tempo, irá sensibilizar o material fotossensível que está dentro da câmara. E o terceiro ponto, na captação da imagem estenopeica, à espera, há uma duração em que o tempo acontece dentro do ato fotográfico. Há a inspiração e a expiração temporal. Há tempo para que o ciclo cardíaco se realize, a sístole e a diástole. Todos estes aspectos tomados em conjunto resultam numa equação que, em minha opinião, não se resolve através de um raciocínio demonstrativo ou, se quisermos, através de um pensamento de tipo convergente, antes pelo contrário. As variáveis são de natureza diversa e que exigem uma outra abordagem. Daí o acaso, o erro, a surpresa e, consequentemente, uma certa queda para a imprevisibilidade, constituírem partes de um todo, que é o fotograma estenopeico, cuja essência é poética, com uma linguagem mais ambígua do que uma linguagem convencional e na qual a dimensão temporal, para além do lastro espacial, desempenha uma função libertadora da própria imagem estenopeica. Esta função, desempenhada pelo tempo, é tão fundamental que uma imagem estenopeica, ou pinol, pode ser considerada uma imagem do próprio tempo por acumulação. De facto, trata-se de uma expansão do tempo, da exposição do filme ou do papel fotográfico à luz, que irá provocar profundas alterações na imagem. Não é o meu caso, é o caso aqui das fotografias. O tempo, no seu fluir, atua como motor gerador de anamorfoses, liquidificando, por vezes, a realidade para transfigurar o espaço referente num outro lugar. E se assim é, julgo não exagerar, a maior ou menor intensidade poética que uma imagem estenopeica encerra em si está relacionada com a carga enigmática que a mesma imagem deixa transparecer ou esconde e que, para não raras vezes, se torna de difícil interpretação ou mesmo indecifrável. Contudo,
convém sublinhar que o caráter poético, aqui atribuído à imagem estenopeica, não se confina a uma escala de maior ou menor dificuldade interpretativa. Veja-se o caso da imagem do fotógrafo Davidson, e já aqui mostrada pelo Augusto Lemos, que o Augusto não referiu isto, tem o título desta imagem é o Campo de Cebolas, de Onion Field, que é uma imagem perfeitamente perceptível, para o qual o fotógrafo usou uma câmara estenopeica com a intenção declarada de suavizar o pormenor excessivo dado pelas lentes, as quais, dizia ele, tinham tanta precisão que retiravam naturalidade à imagem. Torna-se evidente que a ideia de naturalidade, quando aplicada à imagem estenopeica, resulta de um jogo tão dialético quanto poético, que acontece entre outros conceitos, que são caros à linguagem poética escrita, tais como presença, ausência, semelhança, diferença, ser, não ser simultaneamente, possibilitando um constante livre trânsito entre a esfera do que é considerado real e a esfera do imaginário. Ora, se em arte, como afirma Ernest Gombrich, historiador de arte, não há progresso, mas simples mudança de propósito, então podemos afirmar que a fotografia estenopeica provocou e continua a provocar uma nova leitura na ordem da estética fotográfica. E esta posição nunca foi tão evidente como nos dias que correm. A este propósito refere mais uma vez Juan Fontcoberta. Este tipo de trabalho estenopeico permite-nos assistir a um retorno à simplicidade das origens do processo fotográfico. Eu não diria que era assim tão simples, é mais simples talvez hoje, desculpem, com o digital, um retorno à simplicidade das origens do processo fotográfico em diversas formas da criação artística. Por um lado, constitui o indício de uma contestação ao espírito fetichista que envolve o desenvolvimento tecnológico. Por outro, traduz a vontade de aprofundar sobre procedimentos que se consideravam superados e obsoletos. Quanto a mim, na minha prática, como fotógrafo, deste tipo de fotografia, está mais relacionada com este aprofundar sobre procedimentos, já que eu também tenho câmaras digitais, não tenho problema algum em fazer fotografia digital ou fotografia analógica com filme, com lentes, mas aprofundar sobre procedimentos, outros, considerados ultrapassados e, consequentemente, na produção de imagens às quais seria muito improvável chegar através, por exemplo, de uma câmara digital ou outra câmara qualquer. E porquê? Por várias razões. Uma delas, talvez a mais significativa, prende-se com a possibilidade muito ampla de experimentação. E quando se diz a experimentação, pode significar, e significou durante muito tempo, um desvio dos cânones de caráter figurativo e mimético da representação que definiu toda a história da fotografia, sendo por esse motivo que as imagens fotográficas experimentais, durante muito tempo, foram consideradas as filhas proscritas de uma ontologia da fotografia, não fossem os trabalhos e os argumentos do Gottfried Jaeger com a sua fotografia concreta, ou os trabalhos de um Pierre Cordier com os seus quimigramas, entre muitos outros. Ainda hoje a fotografia experimental nem sequer era considerada dentro da história da fotografia. Mas deixemos as questões mais académicas, observemos um modo de captar uma imagem estenopeica. Também ele obedece a uma normatividade muito relativa. Desde o chamado enquadramento do referente, ou o chamado live view, para mim, não existe, embora haja câmaras estenopeicas que possa-se fazer o enquadramento. O enquadramento que faço pertence ao reino mental, ou se quiserem, ao imaginário. E por esse mesmo motivo, com não sei que percentagem de possibilidade de acerto e erro, a imagem, é certo, que não é logo à partida podada, nem limitada, nem delimitada.
embora eu conheça as convenções estéticas, elas não estão presentes, digamos, fisicamente, no ato de fotografar, e das quais acabo por me libertar. O que me cabe, na obtenção de uma imagem estenopeica, é a determinação do tempo da exposição, para além da escolha do formato da câmara, do tipo do filme, etc. E cá está de novo a dimensão temporal da qual falávamos há um bocado. Um tempo, ou melhor, uma sucessão temporal que irá ser incorporada no fotograma, dando origem nesse mesmo fotograma a uma acumulação de narrativas que nem por isso deixam transparecer uma maior objetividade. Antes, pelo contrário. A imagem estenopeica é uma imagem não objetiva por excelência. O que só vem acentuar a sua veia poética. Mas nem por isso o resultado de todo este processo se afasta mais da verdade que outros meios ou processos considerados, ainda que aparentemente mais objetivos. Veja-se o caso da fotografia digital nos nossos dias, a mesma coisa se passou ou se passa com a fotografia analógica. Há sempre manipulação. Porque a questão fundamental não está nos meios pelos quais abordamos o mundo, a questão está em saber aquilo que procuramos e qual a nossa função nesse processo de procura. O que remete mais uma vez para a questão da intencionalidade, da subjetividade ou intersubjetividade, já que ninguém faz nada isolado, e por inerência para a questão da criatividade do sujeito. Não sei a quem se deve a seguinte frase, mas que espelha o que penso acerca desta necessidade vital que se materializa no fazer do objeto estético. A obra de um artista resume-se a tentar dar uma resposta a uma questão inicial que ele próprio engendrou a alguns no curso da sua vida. Daí o seu trabalho ser uma permanente procura de algo. E se esse artista for um fotógrafo ou um amante da fotografia, diz Adam Fuss, um fotógrafo inglês, estamos tão condicionados pela sintaxe da câmara que não nos damos conta de que funcionamos apenas como metade do alfabeto. Todas essas imagens foram produzidas basicamente de igual forma, com uma lente e com uma câmara. O que quer dizer é que existem muitas outras maneiras de produzir uma imagem fotográfica e imagino, muitas delas estão todavia por explorar. Isto foi dito em 2004. Obrigado. Não sei se alguém quer colocar questões, talvez não de uma maneira formal, com mesa, sem mesa, não é? Uma mesa sem mesa, ou então abordarem os nossos três convidados, de facto, numa panorâmica, sem iPhone, filme em inglês em Loop, teve a Pinol aberta durante quanto tempo? 125 minutos. 125 minutos. E depois, a revelação é uma verdadeira revelação, não é? Porque estar um material a ser sensibilizado durante 125 minutos e esse material é um filme, está aí, a fotografia é uma das experiências, das muitas, destas formações, até à vespa do Augusto, que houve algumas mensagens que recebemos privadamente, ele pôs estas fotografias e eu pôs como capa do grupo Dia Internacional da Pinol do Porto, que existe no Facebook, e as pessoas perguntaram, parece impossível deixarem meter um veículo desta dimensão dentro de edifícios públicos, históricos, etc. Pronto, são todas estas habilidades, entre aspas, no melhor sentido da palavra, no sentido de serem hábeis, que tornam esta prática interessante. Zé. Eu só gostava de fazer uma pergunta provocatória, que é esta, multidirecionada, que é a introdução do tempo como momento de criação poética, isso pode ser feito com uma máquina qualquer, desde um 5.000 anos ou 3 horas, se quiserem. É? Outra questão que eu acho que me parece que quero focar é que o que o Pinol faz pode ser feito com uma máquina qualquer. Só que o Pinol faz de maneira artesanal. Depois o filme, dobra-se o filme, faz os buracos. Agora, com objetivos especiais, pode-se reconstruir o universo que nós quisermos. Em termos de imagem,
criativa e reformante, etc. Bastam os espelhos que o Weston usou, mas isso pode ser levado ao extremo de objetivos especiais para reformar tudo. Parece-me que o que distingue fundamentalmente o Pinol de uma máquina analógica digital é o seu caráter de simplicidade artesanal. Só isso. Não sei se é razão. Posso? Só vos falar a primeira questão. É claro que as longas exposições são impossíveis, de facto, com estas. Só que o problema, não há um problema que não é problema algum. É que, de facto, é questão da luz ser filtrada por uma lente e corrigida por uma lente numa câmara de pinhol não nítida. É só essa questão, de facto. É claro que uma câmara digital, seja analógica, seja digital, pode fazer longas exposições. A questão está na tal chamada poética, atenção, isto não é defesa nenhuma, não é tese nenhuma, mas de facto é a questão da luz entrar diretamente no orifício sem qualquer prótese que interfira, de facto, na sua trajetória e vá sensibilizar o material fotossensível. Se isso é significativo ou não, mas é o que define de facto o conceito de stenopeco, o conceito de pinol, que é uma câmara sem lentes. Não há refração, não é? Na pinol não há. As lentes funcionam pelo princípio de refração da luz. Na pinol não há refração da luz, de facto. Não é possível. A luz viaja em linha reta, pelo menos a esta escala, e é esse o princípio que é explorado. Não é? Por cada ponto se forma um ponto. Por cada ponto se forma um círculo. É o princípio dos cones de resolução e dos círculos de confusão. Por cada ponto, na realidade, se vai formar um ponto no plano do filme, ou no plano do material sensível. No caso da pinol, nunca se forma um ponto, forma sempre um círculo. Logo, por isso é que há esta aparente perda de nitidez. E o compromisso entre o tamanho. Quanto mais pequeno for o furo, o estenópio, se quiserem, quanto mais pequeno for, mais nítido, mas mais lento, menos luz. Tudo se processa de uma forma mais lenta. Quanto maior for o estenópio, mais rápido, menos nítido. Porquê? Cada ponto forma um círculo que é cada vez maior, os círculos sobrepõem-se e formam os chamados círculos de confusão que diminuem a nitidez. Agora, e só para responder a esta questão, este desafio, como eu disse, o tempo, há quem diga que a fotografia trata da morte e que, por exemplo, o cinema trata da vida. Eu não estou a defender. De facto, nas fotografias digitais, analógicas, hoje em dia feitas de câmara na mão, objetos em movimento, nós trabalhamos com tempos de exposição que são os tais instantes, como dizia o caracterização, um instante decisivo. Normalmente, à mão. De pinol eu não posso, enquanto que o fotógrafo com câmara analógica pode optar, trabalho com tempos longos ou trabalho com tempos curtos, a câmara pinol é mais abrangente, não por aí é menor, tá? É uma limitação, é de facto uma diminuição. Eu não posso fotografar com o movimento de uma câmara pinol. Por isso, eu se quero fotografar, posso. Não posso imobilizá-lo, fica tudo arrastado, fica tudo liquefeito, como dizia o Rui, fica tudo arrastado. Agora, a câmara pinol tem limitações. E eu, por acaso, a minha apresentação, se é que se pode chamar, tinha duas vertentes. Limitações e potencialidades. A câmara pinol tem limitações óbvias, uma delas é essa. E tem potencialidades. Mas eu falava em relação à questão poética. Mas a poética é um longo. A câmara pinol é um subcurso, digamos assim. Claro que é, não há dúvida. Só quem usa. Estas coisas não escolhem só. Faz tudo com o digital ou com o analógico. Não, faz mais ou menos. O que me pareceu foi essa também a conclusão do Rui. Ele chegou ao fim e disse: não está na máquina, não está na câmara, não está em nada, está em mim, está na pessoa. Ao fim e ao cabo, o Rui acabou por dizer isso. Essas duas coisas. Sim, mas acabou por dizer isso. Claro. Eu ouvi as duas coisas e eu ouvi durante muitos minutos o contrário. Mas o lado artesanal
Pode ser, Tem piada. pois para mim tem mais de piada, tem mais de piada. Apesar desse artesanal depender de um filme analógico. Aqui Ou não. Ou não, Mas já depende como é que se pode torna. criar depois uma base. façam os colódios, podem ser os úmidos, que são os mais fáceis. Fazem-se muitas coisas, podemos. E há muita gente, há muito pouca gente aí por aí, mas há quem esteja aí por aí. Isto é, está-se a libertar o mais possível da indústria. Em vez de comprar película, não compra película já feita e produz a sua própria película. E há de facto uma tendência contemporânea, ou atual, se quisermos chamar, há uma tendência atual a estas abordagens. Isto é, há um reforço desta abordagem em que as pessoas se afastam muito de uma lógica mais industrializada e preparam todos os seus materiais, nomeadamente os materiais sensíveis. E isto atira para outros caminhos. É evidente que eu não fotografo, ou não obtenho imagens, ou não faço imagens, da mesma maneira com todos estes materiais. Um artista, isto é, eu não sou o pinoleiro que dizia Robert, isto é, eu não fotografo só com câmaras Pinol. Apraz-me muito fotografar com câmaras Pinol, porque só com elas consigo fazer as coisas. E é mesmo. Há coisas que eu só consigo. Posso dizer, mas eu se me esforçar muito, eu contrato essa malta toda e esses óticos e os fabricantes e eu até vou lá. Mas há coisas que para ir lá é de um esforço, é como a vitória de Pirro, não é? Quer dizer, eu ganhei a vida, eu ganhei a guerra, mas perdi tudo. Isto é, eu para fazer determinadas coisas, faço-as de uma forma que não só é, como é que eu lhe dizer? Mas já é prazenteira, prazerosa. Isto é, eu tenho prazer a fazer aquilo. Construir, adaptar, pensar. Depois está este lado artesanal, para mim é uma vantagem. Eu gosto de mexer com as coisas. Gosto de construir, gosto de pensar. E depois gosto deste lado especial que o Rui dizia, que é, eu já não enquadro, ando perto, eu tenho um lado da surpresa, eu tenho um lado daquilo. Enquanto que na fotografia de hoje, das selfies e companhia, perdeu-se esse lado mágico. A selfie agora está. Quem não fizer uma selfie acho que nem faz parte da coisa. E assim, não se fazem muitas selfies de Pinol, de facto não dá. Mas a questão é. Mas isto não são selfies. Isto não são selfies. Agora, então são selfies antes de o ser. Já eram selfies antes de o ser. A questão, mas são selfies. Pois é. São selfies. E é engraçado. O objeto que está-se a fazer uma coisa que agora parece só possível com a rapidez dos... Não, isto, atenção que estas exposições são curtíssimas. Ao contrário do que é típico nas câmaras Pinol. Longas. Esta exposição, pronto, esta tem duas, aquela também tem duas. Por isso, isto tem 10 mil avos de segundo. Esta é de um 10 mil avos de segundo mais um 10 mil avos de segundo. Exatamente. Como é que me diz? Flash. Portanto, a luz usada para aquelas exposições não foi nada, ao contrário. É hipérbole, é mais do que foi, agora ao contrário. O que é engraçado nisto é que podemos ir. Uma prosa. Não é poesia, mas é prosa. E gostei de outra coisa que o Rui disse muito bem, que é assim, enquanto que as câmaras têm as objetivas, as Pinóis têm as subjetivas. E eu vou deixar de chamar estenópio e o estenópio vou passar a chamar a subjetiva. A subjetiva da minha câmara Pinol. E vou decidir, não objetiva, vou chamar a subjetiva. Mas a questão é. Eu detesto, eu pessoalmente não gosto muito de fundamentalismos, de abordagens do que quer que seja. Tipo, se não for Pinol, quem não gostar de Pinol, por favor, retire-se. Tipo, isto era uma loucura, uma abordagem dessas, não era absolutamente uma loucura. Isto é também possível fotografar desta forma e obter imagens que, desta forma, parecem únicas. Isto é possível fazer fotografia de muitas maneiras. E eu sei que quando eu entro numa exposição de fotografia, uma parte das pessoas não quer saber se aquilo foi feito com uma Canon ou com uma Nikon, ou se foi feita com uma médio formato ou com uma grande, ou se foi feita impressa em Epson ou em barita de prata. Não é verdade. Realmente, cada um destes aparatos introduz na imagem
vou-lhe chamar a sua assinatura, a sua impressão, isto é, não é a mesma coisa fotografar com tudo, é diferente. Os formatos são diferentes, até fotografar com uma TLR que se fotografava assim, ou com uma CLR que se fotografava assim, eu tenho uma alteração de perspectiva em relação ao mundo, de tudo, quer dizer, por isso, fotografar com qualquer câmara produz tudo. Isso acontece também com a escrita, pá, depende da mão, depende do caminho. Há quem não consiga escrever no computador. E conheço homens da escrita que ainda usam, e só de lápis é que lá vai, e outros só de caneta. Uma coisa condenada no final, que é... Condenava? Sim. Faz favor. que é que vocês põem no filme à poeira, pá, e ao objetivo de Mas a poeira é assim, mas o pó, nós somos pó e ao pó voltaremos. Agora, Nós somos pó e ao pó voltaremos. Agora é assim, a Pinol é também um processo. Isto é de facto, quando eu vejo uma pessoa de fotografia, uma parte das vezes nós não queremos saber como é que aquilo foi feito. Queremos olhar para as imagens. Mas, de facto, a Saramuni impressa assim, carvão, pá, tem que pôr uma base em cima. e até tem que mexer, eles não deixam, porque estraga tudo, etc. De facto, cada processo, cada aparato, cada sistema, chame-lhe o que quiserem, permite uma abordagem do mundo de forma diferente. E a Pinol é especial. E por isso é tão especial que até se autonomiza. E muitas vezes é possível os pinoleiros dizerem: venham ver as Pinols, ou as stereopecas, ou as câmaras, as imagens que são feitas com esta forma de abordar os estamos no mundo. É tão especial que até permite esta distinção. Não é? Mas eu não defendo, façam todos para casa fazer Pinol. Mas posso dizer ao contrário: se gostarem de fazer Pinol e quiserem fazer Pinol e tiverem às vezes até receios de como é que se poderão viciar nisto, nós não pagamos, nós três não vamos pagar curas de desintoxicação. Pinol, vise já. Mas podemos, se quiserem vir aprender a fazer Pinol, se calhar, como dizia a Manuela, pode-se fazer a vida a fazer aqui um workshop mais tarde. Eu só queria dizer uma palavra. Isto, fundamentalmente, que eu acabei de ler, isto foi um desafio que lancei a mim. Porque, ao ver as imagens Pinol, sempre me impressionou que elas têm alguma coisa de diferente de uma imagem normal. Eu também faço fotografia analógica, faço fotografia digital, imprimo há muito tempo. E a fotografia Pinol, de facto, tinha qualquer coisa que me incomodava. E que mudava no bom sentido. No bom sentido. E, tendo sugerido o Augusto fotografia e poesia, e poderia ter ido para o lado mais fácil, que era uma criação de um blog, falar de fotografia e falar de palavra, da palavra escrita de uma forma poética. Há quem goste, há quem não goste. De vez em quando há pessoas que dizem que a fotografia não necessita de mais nada. Não foi por esse lado, foi por outro lado. E isto é o início de alguma coisa. Para mim foi um desafio, foi um ensaio em que, de facto, tem razão, eu andei fora e regressei a mim outra vez. Ou seja, começo a falar do sujeito, salto fora de mim, mas também digo se não sei se esse exercício vai ser fértil ou não. E depois regresso outra vez à intencionalidade e à subjetividade da pessoa que realiza, de facto, a imagem. Andei fora de mim e é arriscado para mim sair do foco de reflexão àquele que estou habituado e saltar para fora da imagem de um objeto, não é? Que, de facto, não sei se serei capaz de dar conta do recado. E é só nesse sentido. Foi só nesse sentido. Porque não quero introduzir à imagens de Mopeca qualquer caráter lírico que ela possa não ter. Que ela possa não ter. E aliás, começo... Se quiseres fotografia poética, vais ver os duetos, como dizer, esses gajos bons, que são mesmo poetas. Os gajos mesmo bons. Não é nada, não faz isso. Eu sei que não é. Eu acho que, se me permitem, eu acho que o central no ato de fotografar, de nos apropriarmos do mundo através de um dispositivo, é antes de mais nada saber, como a bocado acabou de dizer, por quem o produz e depois por quem o desfruta. São sujeitos diferentes. Temos aqui uma série de variáveis que transformam qualquer relação entre elas numa problemática muito grande.
Eventualmente, é a opinião do Rui relativamente a este dispositivo, mas poderíamos pegar neste discurso e eventualmente aplicá-lo, outro fotógrafo aplicá-lo a outro dispositivo com o qual se apropria do mundo dessa forma, poética ou não poética, há tantas maneiras de nos apropriar. Parte-se aqui do princípio de uma coisa que é fundamental. As imagens em si são neons. As imagens em si, quem as valoriza, quem lhe dá uma dimensão, seja ela ideológica, seja ela estética, seja o que for, é da ordem do humano. É da ordem do humano. Sou eu que considero, de facto, sou eu que prefiro o juízo estético. Sou eu que olho para aquela imagem e que digo que aquilo gosto ou não gosto. E estamos aí. Estamos nesse plano. E não só, é outra coisa. Também tem que dar a liberdade a quem vai a uma exposição usufruir da imagem sem querer-se borrifar para o dispositivo. Por que não? Claro. Absolutamente. Assim como a gente vai ver uma pintura e não tem que saber que tintas é que aquele pintor usou, qual foi a situação da luz. Acho que são aqui diferentes dimensões e por isso é que isto é tão inquietante. Agora digam lá, estão à espera, a propósito afinal, haver uma discussão deste género filosófica a esta hora, com a interrupção do Zé Nicole do futebol do Dragão, pois é, estão a ver?